E o tema eu quero que você guarde, que você anote, e o Braulio vai reprojetá-lo aí, é o conceito de prosperidade do Evangelho. Você quer saber o que, de maneira muito simples, o Evangelho diz sobre qual é o seu conceito de prosperidade e de saúde e de vida para mim e para você, de maneira simples? Chame seus filhinhos, porque eles vão entender o que eu vou dizer. E eu não quero ser entendido se uma criança de 7, 8, 9 anos não puder me entender com simplicidade. Então, o que é prosperidade de acordo com o Evangelho? E aí, para não ficar complexo, para não ficar complicado, para não ficar difícil para o seu filhinho entender, então, olha só, a primeira coisa sobre isso, eu quero que você anote. Para que a nossa prosperidade aconteça segundo o Evangelho, segundo Jesus, conforme aquilo que realiza o significado de ser e do nosso ser e da nossa vida em estado de contentamento, de validade, de crescente gratidão da gente, cada dia, cada manhã, vencendo a murmuração, a maldição, a palavra torpe de raiva. Vencendo isso, a gente começa a botar o pé na direção do que seja a prosperidade. Mas ela só acontece, para ela acontecer, tem que haver equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Tem que haver equilíbrio entre corpo e alma e espírito. Ele diz, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele deseja que a prosperidade dos atos, das ações, das criações, do trabalho, das relações familiares, paternas, parentais em todos os níveis, fraternas, com amigos, que isso tudo que faz o conjunto da nossa prosperidade seja algo que aconteça de maneira simultânea, de maneira conjunta com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental. A vontade de Deus é que haja um alinhamento em mim, uma harmonização, um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Quando eles se alinham, a totalidade do nosso ser se expressa. Eu estou pensando agora aqui, por exemplo, no meu querido Junoca, lá na Bahia, com a esposa dele, a Alana. E ele tem limitações físicas, humanamente falando, intransponíveis, mas eu sei que ele está me assistindo saudável no corpo, na alma, no espírito. Ele tem limitações físicas, mas o corpo dele é saudável. E ele só tem algumas limitações físicas,
mas a alma dele é saudável. O espírito dele é saudável. Então, quando se está falando de saúde, não se está falando de completude física em todos os níveis. Jesus disse, às vezes, a gente tem que perder um braço, uma perna, olhos, sentidos, potências, para podermos entrar inteiros no reino. De modo que o conceito de completude de Jesus é diferente desse do mundo. E João está falando do conceito de completude de Jesus, quando ele mesmo diz que às vezes a gente tem que fazer amputações para não perder a completude. Às vezes a gente tem que decepar para não perder nossa inteireza e para não perder nosso equilíbrio, para não perdermos nossa harmonia interior na vida, na existência. Você está me compreendendo? Eu estou certo de que você está me entendendo. A segunda coisa que eu quero que você guarde e perceba, e que tem a ver com o significado de prosperidade segundo o Evangelho, essa segunda coisa é sequência disso tudo, e eu estou esperando o meu querido amigo Braulio achar o botão. Obrigado, meu irmão. Esse equilíbrio, essa harmonia sobre a qual eu falei e repeti, essa harmonia produz um ser uno. Quando eu falei de completude, eu não estou falando de, e nem Jesus estava, de ter todos os membros do corpo, ou de ter os olhos, ou de ouvir. Não. Algumas das pessoas mais completas, mais inteiras, mais unas da existência são pessoas com deficiências físicas graves, às vezes de natureza cerebral ou neural, e pessoas que nunca serão inteiramente curadas, que às vezes nunca serão curadas de nada. Eu não sei se você ouviu falar, mas eu cresci com o exemplo da Helen Keller. E era a heroína cristã de quando eu era menino, em Manaus. Só se falava da Helen Keller. E eu ouvi aquilo, que ela era uma mulher cega, surda e muda, e que tinha aprendido a ler, a escrever, a tocar, a compor, um fenômeno. Aí depois eu cheguei a ver o filme em preto e branco, e eu, como menino, fiquei impressionado por onde tinham entrado nela todas aquelas informações. E aí eu fui vendo que ela sentia as notas musicais na língua, no início numa cordinha, numa linha, amarrada em cada nota que era batida, e ela sentia a vibração. Ela foi se tornando um ser de vibrações, de detecções, desenvolvendo dimensões, sensorialidades variadas, até que, sem nunca ter visto, ouvido, falado, ela se torna livre, ela escreve, ela compõe, ela toca, ela lê, ela produz, ela comunica. Que coisa extraordinária!
Esse é um ser uno, embora lhe falte praticamente tudo. De modo que, na verdadeira prosperidade, não importa o que você não tem. Na verdadeira espiritualidade, importa o que é você. Guarde isso. Guarde, guarde, guarde. Na verdadeira prosperidade, não importa o que você não tem. Não importa o que você não tem. Importa é quem você é. Importa essa capacidade de não se lamuriar do que não tem. O poder está na gratidão que celebra quem é para Deus, quem é para si mesmo. É aí que está o motor dessa prosperidade que prospera corpo, psique e espírito em nós. Produz esse alinhamento, e gera esse ser uno. Porque na verdadeira prosperidade o que importa é quem você é, não é o que você não tem. E o que você não tem não precisa ser ambicionado. Quando você cuida de quem você é, as coisas começam a procurar você. Quando você cuida de quem você é, as coisas começam a procurar você. Tem gente que não acredita nisso, mas eu não tenho como não acreditar, porque faz 48 anos que eu vivo isso. Então, eu não estou pensando na vida de ninguém, eu estou pensando na minha história. De que, na verdadeira prosperidade, o que importa não é o que você não tem, o que importa é o que você tem. Que se você cuidar do que você tem e se mantiver uno, íntegro, na produção que vem dessa harmonia de corpo, mente e espírito, o que vai resultar daí é essa prosperidade que faz bem ao corpo, faz bem à mente, faz bem aos processos mentais, faz bem aos fenômenos neurais, produz uma pacificação que dissemina o melhor possível de saúde mental, espiritual, física, relacional. E a terceira coisa que eu quero que você saiba sobre o significado da verdadeira espiritualidade segundo o Evangelho, a verdadeira prosperidade. Essa harmonia que vem aí da gente alinhar corpo, mente, espírito, de entender que não é o que a gente tem, é quem a gente é, e é o que daí se produz. E o que se produz é essa crescente harmonia que acontece pelo nosso alinhamento com a verdade. Olha só o que ele diz a esse respeito. Pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, desse ser uno, esse ser sincero,
da tua verdade. Foi o que eu falei há pouco. Foi acerca de você ter esse compromisso com a verdade que você já entendeu, já compreendeu, já discerniu, já tomou posse. Não brinque com o que você já entendeu, porque senão você vai ficar sem entendimento. Não brinque com o que você já entendeu, porque senão você vai ficar sem entendimento. Portanto, não abra mão de andar segundo o que você já alcançou, como diz Paulo. Andemos segundo aquilo que já temos alcançado. Chegou, pegou, não larga. Vai adiante. Não abra mão. Isso é andar segundo a sua verdade. Alcançou, internalizou, abraçou, encarnou. Vive a sinceridade do que já entendeu, do que já compreendeu, do que já discerniu. Essa é a tua verdade. Aí vem essa terceira realidade, que é o que harmoniza e alinha você com a verdade como um todo. Os irmãos me dão testemunho de que tu andas na tua verdade, como também de que tu andas na verdade. Aí já é um conceito espiritual que está para além das conceitualizações. Já é aquela entrega a tudo quanto signifique percepção do ensino de Jesus, que é o ensino do reino de Deus, que é o ensino do senhorio de Cristo no coração da gente e que faz a gente crescer nessa harmonização, nessa integração que discerne que o que importa não é o que eu tenho, mas o desenvolvimento de quem eu sou, que quanto mais eu me torne sinceramente quem eu sou, mais as coisas virão até mim, mais as pessoas me perceberão num nível diferente de existência. E tanto mais quanto eu seja sincero com a sinceridade em mim, e tanto mais quanto eu me entregue sem reservas ao que eu chame de verdade de Deus segundo Cristo, segundo o Evangelho, segundo o que ele pavimentou como caminho, verdade e vida. Tanto mais quanto eu ande assim, mais próspero é o meu ser. Significa dizer que você não vai ter problema nenhum de saúde jamais? Claro que não. Eu seria um idiota. Porventura, o homem que está escrevendo isso aqui, aparentemente, foi um dos mais longevos da história do Novo Testamento. Ele, segundo a tradição, passou dos 90 anos de idade. E escreveu isso aqui já muito idoso. É um homem que escreveu o Evangelho de João, que você lê, que é a primeira epístola, que é uma das coisas mais primorosas e adultas da revelação. É o que João escreve na primeira epístola dele. Esse homem sabe o significado de ter sido próspero sem ter tido praticamente nada. Mas ele nunca teve falta de nada, ele nunca passou necessidade, ele viu Jesus dar a ele famílias, cidades e aldeias, em cada lugar desse
casas para estar, hospedaria, amor, carinho, respeito, consideração, devoção das pessoas. Ele conheceu isso. Conheceu, eu não vou dizer começando no ato da crucificação, mas lá houve uma consumação, porque Jesus disse a ele, antes de morrer, eis aí a tua mãe, e disse para Maria, eis aí o teu filho. E daquele dia em diante, João a levou para casa, e daquele dia em diante nunca faltou casa para João. Nunca. A gente é casa para os outros, as casas do mundo inteiro vão começando a se abrir para nós. Isso é a prosperidade que Jesus prometeu. Ele disse, às vezes você vai ter que experimentar isso com perseguições. Ele diz, mas você terá centenas de casas, de campos, de famílias, de pais, de mãe, de irmãos, de irmãs. Você terá. Terá e será um poder atrativo de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, no fim de tudo, é prosperidade. E aí isso realiza muitas coisas na gente, sendo bem simples e prático. Em primeiro lugar, viver assim ajuda a preservar a nossa saúde mental. Viver assim ajuda a preservar a sua saúde mental. Meu Deus, viver sem ansiedade angustiada, porque aprendeu a confiar, aprendeu a entregar, aprendeu a descansar, aprendeu a ter dor, aprendeu a sofrer, aprendeu gratidão apesar dos desconfortos, aprendeu as boas confissões nas piores horas, amadureceu, portanto, a mente, fez a mente se tornar superior a emoções, a sentimentos, desenvolveu a dimensão espiritual da mente. Isso é a saúde precípua, é manter a consciência em estado de lucidez. É maior do que ter lucidez, é ter a consciência em estado contínuo de lucidez. Eu já vi pessoas que perderam a lucidez de memórias, de ocorrências, de nomes, de reconhecimentos faciais, mas se você aconselhasse um ato errado, a pessoa iria dizer, não, isso não é assim, e te dizia por quê. Porque acima da lucidez tem a consciência lúcida, o estado do espírito puro em luz, que entendeu a verdade para sempre. Isso preserva a nossa saúde cerebral, neural, isso preserva a nossa alma, nossas emoções, nossas sensações, nossas conexões entre psique e dimensão neurológica. E se isso acontecer, seu corpo não é demandado, não sofre a demanda das angústias ansiosas, que provavelmente sejam as coisas que mais nos façam mal. Por isso, Jesus disse para a gente não andar ansioso de coisa alguma. Então, a primeira coisa que essa prosperidade, segundo Deus, realiza são esses níveis de saúde. Saúde espiritual, saúde psíquica, mental, saúde frequentemente neurológica, porque
uma alma pacificada por um espírito em luz, faz derrames de paz como saúde, de saúde como paz. Se a ansiedade adoece, a paz cura a gente. A paz sara a gente. E as decisões da paz saram a gente, cada vez mais. E agora, é claro que gente com esse estado mental, com essa atitude, com essa emanação espiritual, com esse derrame de energia psíquica e energia psicofísica, que vem de uma atitude de harmonização em Deus, que carrega votos de saúde, de prosperidade, votos de amor beneficiador em favor dos outros, e que vive assim, esse indivíduo atrai para si todas as coisas boas. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está fora de mim, está dentro de mim, como Jesus disse. O reino de Deus está dentro em vós. Está convosco, porque eu estou aqui, mas está em vós. E depois ele disse em João, e estará em vós. Está aqui. O reino em mim. Buscar, em primeiro lugar, encontrar esse sentido sobre o qual eu estou falando. Isso é equivalente a entronizar o reino de Deus no ser. E Jesus disse, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai cuidando de si, vivendo o seu melhor com sua melhor atitude, fazendo de coração o que lhe vier às mãos com aquela gratidão de quem vive para Deus, e todas as coisas começarão a girar em torno de você sem que você perceba. As pessoas vão começar a sonhar com você. Vão começar a receber ordens a teu respeito. Ordens a teu respeito. Para que te façam bem, para que te guardem, para que te protejam, para que te respeitem, para que vejam a essência do seu caráter e do seu ser. Porque essa é a sua verdadeira prosperidade. E é daí que emana aquilo que a gente pode querer como verdadeira saúde para a vida. Jesus permite que essa palavra singela tenha sido compreendida e entendida. É o que eu te imploro. Em teu nome. Amém e amém.